Então, vamos lá. Eu sou a Cristina, eu sou aluna do curso EAD de Vendas, Técnico em Vendas, da IFPR, e nós estamos concluindo agora o módulo 4, né? E esse é o meu trabalho para conclusão de módulo, cujo tema é Estratégias Integradas de Logística e E-Commerce para Otimização e Experiência do Cliente. Então, aqui nós vamos falar um pouquinho, né, sobre o crescimento, né, desse comércio eletrônico. Nós vimos ali nas aulas, principalmente do professor Luciano Furtado e Volmar Rodrigues, né, que a transformação digital ela modificou significativamente as relações de consumo, né? Isso fez com que impulsionasse ainda mais o crescimento do comércio eletrônico e isso exigiu ainda mais das organizações, né, e dos modelos de gestão. O comércio eletrônico, ele não se limita à realização de vendas pela internet, né, mas ele engloba também um conjunto de processos que envolvem marketing digital, a gestão de estoques, sistemas de informação, transporte, distribuição e atendimento ao consumidor. Então, diante disso, né, o objetivo desse trabalho é analisar a importância da integração entre logística e e-commerce para otimizar a experiência do cliente, né? Isso relacionando ali os conceitos estudados nas disciplinas de noções de e-commerce e canais, do professor Luciano Furtado, como eu comentei, e também canais de distribuição e logística do professor Volmar Rodrigues, né? Ambos disciplinas desse módulo 4 que nós acabamos de estudar. Né? Além de outras experiências também que eu vou citar, né? Experiências próprias, profissionais e também algumas pesquisas. O consumidor digital, ele é um consumidor muito exigente, né? Normalmente ele já chega na plataforma de compra, no site para comprar, ele já fez pesquisas, ele já analisou as avaliações online, ele já fez comparação de preços e ele busca principalmente rapidez e praticidade, né? Então, o lojista, o vendedor, o empreendedor digital, ele tem que estar preparado para atender essas necessidades, né? A economia digital, né, em si, ela proporcionou novas formas de comercialização, né? Ele vai atender os clientes ali, ele vai alcançar consumidores de diferentes regiões e ele precisa agir, né, de forma rápida e eficiente. Então, vamos falar um pouquinho sobre a evolução da logística, né? Assim como houve o crescimento do comércio eletrônico, né? A logística também passou por importantes transformações, né? Teve que acompanhar esse processo, né? Embora tenha demorado um pouquinho para se adequar, mas ela precisou, né, passar por algumas transformações. Aí ali na aula do professor Volmar Rodrigues, né, a gente viu ali que a evolução logística ela ocorreu em 4 etapas, né? Primeiramente ali ela era uma atuação mais segmentada, né? Ela tinha ali um foco mais específico nas etapas, né? E não tanto no processo. Isso fazia com que tivesse baixa integração entre as áreas. Passou a ser uma integração mais rígida, né? De atuação segmentada passou a integração rígida, onde os processos padronizados eram pouco adaptáveis ainda e com fluxos lineares, né? Com comunicação limitada, né? Não funcionava exatamente como uma engrenagem para tudo correr bem. Passou-se então a adotar essa estratégia ali de integração flexível, com maior adaptabilidade e colaboração entre as áreas, né, já um progresso. E hoje considera-se que estamos nessa etapa ali de integração estratégica, né, quando a logística ela é integrada ao planejamento do negócio com foco em inovação, dados e geração de valor.
né? Tudo em busca dessa eficiência. Né? Um dos princípios fundamentais, aliás, da logística é assegurar que o produto certo chegue no local certo, no momento certo, nas condições corretas e ao menor custo. Então, por isso que ela é tão importante nesse processo, né? E para isso as organizações elas utilizam de diversos sistemas de informação, né, que são capazes de integrar diferentes setores e automatizar os processos operacionais. Anteriormente, essa questão da logística era a última etapa, né? Então, aqui, né, nós vemos que foi um dos processos, né, que precisou se adequar é essa questão de gestão de estoque, né? Um fator que causa muita insatisfação, principalmente ao cliente, né, no processo final, é quando o consumidor recebe o produto errado ou com defeito, ou não tem o produto, ele fez a compra é cancelada porque o estoque estava furado. Então, o empresário ele precisa ter essa gestão adequada do seu estoque, né? Então, ele precisa ter ali um controle em tempo real do seu estoque, com redução de rupturas e atrasos, sincronia entre vendas e estoque e uma maior confiabilidade operacional, ou seja, as informações elas precisam ser precisas. Tudo isso, né, além de melhorar a satisfação do cliente lá no final, ele também ajuda na redução de custos, né, porque quem nunca recebeu ali, né, uma encomenda que não veio o que tinha pedido exatamente, por exemplo, compra uma blusa, vem uma calça, ou compra uma blusa verde e vem uma blusa vermelha. Aí você tem todo aquele trabalho, embora hoje exista essa questão da logística reversa, mas tudo isso é retrabalho, além de gerar custo para a empresa, né, que vai ter que pagar esse custo de devolução, ele também, né, gera insatisfação do cliente, né, porque nós que trabalhamos ali no correio, a gente não recebe exatamente um cliente totalmente satisfeito quando ele tem que devolver um produto, né. Quando é por arrependimento ainda, né, mas por receber o produto incorreto, gera bastante insatisfação. Aí na próxima compra ele vai procurar um outro vendedor, provavelmente. Alguns sistemas, né, existem alguns sistemas, né, existem alguns sistemas aí que oferecem esse serviço, né, continuando aqui. Eles oferecem ali a questão da automação dos processos, né, com emissão automática de notas fiscais, que também é importante, é uma exigência, né. Não basta só vender online e colocar na empresa de transporte, né, tem toda uma questão legal aí também. Proporciona também o rastreamento dos pedidos, que é muito importante também para o cliente conseguir, tanto para o vendedor acompanhar se o pedido foi entregue corretamente, quanto para o comprador, né? Ter é um voto de credibilidade também, né? E a atualização em tempo real. Então, quanto mais essas informações forem precisas, melhor vai ser, né? E com essa redução de erros, o aumento da produtividade e redução de custos, né, automaticamente. Para isso, a gente pode utilizar aí alguns exemplos de painéis de indicadores, né? Quando você tem esses dados aí em tempo real e corretos, né? Você consegue fazer um acompanhamento da gestão, né? E ver aonde que você pode melhorar, qual etapa que você precisa de melhorias, né? De repente está vendendo bem, mas está vendendo pouco, né? E consegue ver ali a questão do ticket médio, né? Nós ali estamos bem acostumados com esse tipo de painel, né? Nós ali dos Correios usamos bastante esses painéis aí de acompanhamento de indicadores, principalmente na questão de qualidade do serviço, né?
de objeto entregue no prazo, objeto expedido dentro do prazo. A gente tem vários indicadores aí que nesse sentido para otimizar e melhorar cada vez mais a qualidade do serviço de logística, né? Isso falando da minha experiência, né? E conversando com um cliente, né, há um tempo atrás aí, ele me falou sobre essa plataforma Bling, né? Nós dos Correios usamos algumas plataformas de ERP. ERP, agora fugiu a tradução da sigla, mas é um sistema que faz todo esse acompanhamento de gestão. E essa plataforma Bling oferece isso, né? A pessoa aluga nessa plataforma, paga uma mensalidade e faz todo esse processo, né? Ela oferece ali a gestão de vendas, ela reúne, né, numa única plataforma algumas funcionalidades relacionadas a controle de estoque, faturamento, vendas e também a logística, né? Esse cliente, inclusive, ele usa 3 ou 4 transportadoras que ele tem cadastrada no site dele, né? Então, ele vincula, né, dentro do site dele os contratos que ele tem com as transportadoras e o cliente vai escolher qual o tipo de entrega que ele quer e o valor do frete, né? Relacionando preço, prazo e eficiência, né? Então, essa plataforma ela oferece esse acompanhamento, essa gestão, né, de estoque, de faturamento, né? O cliente, o lojista, ele consegue fazer esse acompanhamento. E os Correios também, para não ficar atrás, né? Tantas plataformas digitais que entraram aí como unicamente opções de e-commerce que hoje se transformaram em grandes transportadoras, né? Temos aí o exemplo de Shopee, Mercado Livre, por exemplo, que começaram ali como um simples site hospedeiro de vendedores, né? Qualquer vendedor entra lá, se cadastra e vende o seu produto através daquela plataforma. E o Mercado Livre se responsabiliza por ligar o vendedor ao consumidor e também oferece a questão da logística. Eles se adaptaram, hoje eles têm aí diversos galpões, né, de armazenagem e os Correios agora também têm. Agora não, né, já tem, pelo menos que eu tenho conhecimento, há uns 4 anos, né, surgiu essa opção dentro dos Correios de fulfillment, né. O fulfillment, ele é um local, né, onde os Correios se responsabilizam por todo o processo, né, o vendedor, o dono do site, o lojista, no caso, ele só precisa se preocupar em vender exatamente, né, porque todo o processo em si, ele fica por conta desse sistema que é o Correios Log+, né, ele funciona ali num andar do prédio da João Negrão, onde também funciona a distribuição que sai de Curitiba para todo o país, né? Tudo que passa ali por essa região aqui do Paraná tem outros, né? Dentro do estado tem outros centros de tratamento, mas todos já é dentro do centro de tratamento de Curitiba, né? Ele ocupa ali um andar no prédio da João Negrão. Ali o empreendedor, o lojista, ele deixa o seu estoque armazenado, né? E quando sai alguma venda no site desse cliente, já cai direto lá para o pessoal do Log+, e eles são responsáveis por fazer o recebimento e a armazenagem desses produtos para o cliente. Eles vão fazer a separação, a embalagem e também expedir os pedidos, né? Tudo isso gerando até uma redução de custos, inclusive, né? Os valores de frete dos objetos postados por ali, eles são mais em conta do que um objeto postado numa agência normal, né? Então, tudo isso também para gerar uma competitividade nesse mercado que vem crescendo tão rápido, né?
E tudo isso nada mais é do que para melhorar a experiência do cliente, né? Vimos lá no início, né, que eu comentei que o cliente consumidor de digital, ele tem um perfil muito mais exigente do que um consumidor de loja física, né? Pelo fato de ele querer que a encomenda chegue rápido, que ele quer ter o rastreamento, ele quer ter também tem essa opção de retirada em pontos de coleta. Em pontos de coleta que daí, por exemplo, se ele não está em casa para receber naquele determinado momento ou não tem a segurança de estar recebendo em casa, ele pode selecionar outro local para receber. E alguns processos que têm que ser mais simplificados possíveis. Então, concluindo, né, que as empresas elas precisam investir em tecnologia, automação e gestão eficiente de toda essa cadeia de suprimento, para que eles também consigam reduzir custos, aumento de produtividade e oferecer uma experiência mais satisfatória ao consumidor. Então, aqui as referências que eu utilizei, né, as aulas do professor Luciano Furtado e Volmar Rodrigues. Também pesquisei em alguns sites. E é isso.